Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje é Matheus Pereira, analista de mercado da Pátria Agronegócios. E o tema da nossa entrevista será o horizonte do mercado agrícola. Matheus Pereira, prazer receber você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Grande Divino, prazer é meu caro. É uma honra estar aqui contigo, dividindo esse espacinho, esses próximos minutos aqui com você, para falar um pouquinho para o seu ouvinte, né? Espero poder trazer boas contribuições aqui hoje, Divino. Eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza absoluta que você vai trazer muita coisa boa. Tem muito produtor rural agora que está sentado com o ouvido ao pé do rádio ali, tentando, com certeza, com um caderninho na mão, ainda para anotar o que você vai falar, porque você é um cara que você tem visão de longo alcance. E isso hoje, cara, é muito importante. O pessoal vai começar a plantar, né, Matheus? Já estamos aí na iminência já do pessoal começar a plantar e, com certeza, tem aquela tensão, né, do momento do plantio, daqui uma semana praticamente, dependendo das chuvas, né? O pessoal já está colocando a semente no chão. O que o produtor, qual a análise que ele pode fazer desse momento que nós estamos vivendo agora, já que nós tivemos um ano agrícola altamente conturbado e vamos começar um novo ciclo agora, né? Exato, Divino. A gente tem que lembrar de 2020 rapidamente, né? Bem breve, né? 2020 foi aquele ano bem problemático que já começou com toda aquela preocupação com a falta de chuva nesse mesmo período do ano, né? Uhum. Naquela meados de setembro, já na segunda quinzena de setembro, quando produtores rurais aqui no estado de Goiás, em todo o Brasil, já estava bem ansioso, né, em colocar a semente no chão, as chuvas não chegaram. Deste ano em específico, em 2021, a gente tem um cenário um tanto quanto diferente. As chuvas, de maneira generalizada, né, elas estão mais presentes agora em 2021, principalmente aqui ao centro do país, né, um pouco diferente aos amigos lá gaúchos, né, aos amigos de Santa Catarina, do Paraná, mas aqui para o centro do Brasil, de fato, o cenário, né, projetado de chuvas aí para esses próximos 2 a 3 meses é um cenário estável. A única grande preocupação que passa pelo nosso radar, Divino, como eu já disse, né, já adiantei, é para o sul do país. Uhum. A gente tem agora, Divino, assim como foi no ano passado, a gente tem um segundo ano consecutivo de interferência de um La Nina, né, que é aquele fenômeno que se forma ali no Oceano Pacífico, que acaba trazendo ali algumas interferências climatológicas para toda a América do Sul. E, basicamente, esse La Nina, ele retira, né, a umidade que seria oferecida ao sul do Brasil e todo o centro da Argentina e empurra essa umidade para o centro brasileiro. Então, esse comecinho de safra agora, já com essa inclinação de um La Nina, esses efeitos já estão se mostrando presentes, apesar de não ser efeitos diretamente ocasionados por o fenômeno climático. O La Nina, ele vem a se instaurar aqui na América do Sul, ali por volta de meados de novembro, só que agora a gente já tem alguns efeitos secundários dessa chegada eventual do La Nina. Então, ao sul do país, né, que é Paraná, Santa Catarina, que já são 2 estados que já estão em processo mais avançado de plantio, as preocupações são um pouco maiores, Divino. Agora aqui, no nosso estado de Goiás, né, e para todo o restante do centro-oeste, por enquanto, é bastante chuva que tem no radar aí para esses próximos 30 dias, pelo menos, Divino. Então, existe essa diferença entre produtores do centro, que estão mais tranquilos por agora, e os produtores do sul, que estão bem preocupados com, talvez seria ali a 4ª ou 5ª safra consecutiva aos sulistas aqui no Brasil, que vão enfrentar problemas climáticos, Divino.
É interessante, né, cara? Como é que o Sul ele tem representado problemas graves. Ele tem trazido, inclusive, uma baixa na produtividade nacional, né? Todo ano, quando vai fechar ali o volume da safra, acaba que o impacto do Sul, o impacto negativo é muito grande, né? Porque o pessoal realmente tem sofrido, né? Divino. E assim, e até trazendo uma história, né, o sul do país, que é o berço da agricultura brasileira, né, hoje, muitas das vezes, o estereótipo de um produtor rural é um gaúcho. Você vai Exatamente, falar, é. um produtor rural no centro do país, a maioria são gaúchos. Mas, enfim, hoje, infelizmente, a gauchada mesmo, o produtor rural do Rio Grande do Sul tem sido afetado ali por quase uma década já de problemas climáticos. Quando eu digo produtor rural, pessoal, não estou me referindo exclusivamente à soja, eu falo do arrozicultor, eu falo do pecuarista, eu falo do milhocultor, né, do produtor de milho, Uhum. então, do granjeiro. Então, realmente, os produtores rurais do sul do país passam por uma dificuldade muito grande e acaba, né, limitando, né, o crescimento de produção nacional. O Rio Grande do Sul, que sempre foi um dos principais players, um dos principais produtores, assim, juntamente com o Paraná, de soja e milho em todo o planeta, né, não só no Brasil, já tem passado por anos difíceis, né, anos de vacas magras, assim dizendo. Enfim, né, acaba interferindo, né, na nossa safra nacional, na nossa pecuária nacional. Não vou dizer negativamente, mas porque negativamente realmente é quem é prejudicado. Uhum. Mas acaba interferindo, reduzindo, limitando, né, o nosso potencial produtivo da safra nacional. Matheus, se nós formos analisar essa safra 2020-21, que foi tão conturbada, o saldo dela, no final das contas, foi positivo ou foi negativo? Olha, Divino, a gente deveria dividir, então, assim, se tratando de soja, a gente teve um saldo positivo. O Brasil, na safra 2021, né, que foi colhido em 2021, na soja, a gente tirou dos campos, né, a maior safra da história do Brasil. De fato, houve muita variabilidade, né? Produtores do sul do país tiveram produtividades um pouco abaixo do que a média estimada de crescimento dos últimos 10 anos. Já os produtores do centro-norte tiveram em produtividades médias acima do esperado, mas no balancete final, a safra de soja, de fato, foi uma safra razoável, né? Foi uma safra cheia, foi uma safra saudável, foi uma safra que realmente comportou toda a demanda que existia para esse ano comercial de 2021. Já o milho, Divino, a história é completamente oposta. A gente teve aí todo um problema, né, principalmente na segunda safra, a safra de inverno, né, a antiga safrinha. Eu nem me ouso falar mais safrinha tratando da segunda safra de milho. Não pode, né? Chega a ser um xingamento, né? Exatamente. E essa segunda safra de milho aqui no país, ela realmente foi problemática. Ela já começou com os problemas, Divinho, acarretados pela soja. A soja que teve todo um calendário agrícola atrasado, né, pela aquela falta de chuva que teve lá em setembro, como a gente já comentou aqui no comecinho, acabou atrasando a colheita da soja, que atrasou o plantio do milho de segunda safra. O plantio do milho de segunda safra chegou atrasado no calendário também, e as chuvas cessaram um pouquinho antes. Um pouquinho não, bem antes. Teve regiões aí que, enfim, teve chuvas em fevereiro, comecinho de março, e depois disso a água sumiu completamente. Então, a segunda safra de milho do Brasil, ela foi realmente quase uma catástrofe, quase tão problemática, né, catastrófica quanto foi 2016. 2016 ainda, Divino, em termos percentuais, as quebras ainda são maiores do que esse ano específico de 2021. Só que em 2021, ao contrário de 2016, a gente tem uma demanda pelo milho, não só interno no país, mas globalmente, muito maior do que era 2016. Então, as quebras hoje desse milho atualmente, elas trazem mais impactos ao mercado do que trouxe a grande quebra de 2016. Então, eu diria que o balanço da oferta de soja foi positivo ao Brasil como um todo, né? Ela segurou, de fato, a soja esse ano segurou a nossa balança comercial. Eu me ousaria dizer que segurou também o crescimento do nosso PIB. A gente trouxe muito dólar de investidor internacional
exportando grão, trazendo dinheiro de fora para dentro do nosso país, mas infelizmente, quando se trata do milho, o cenário é completamente antagônico, né? Foi uma safra problemática, está mostrando seus resultados aí por agora, o desabastecimento é uma realidade para o Brasil, enfim, a gente tem toda essa problemática ao mercado do milho por agora, para ser resolvida ainda. Nós estamos falando sobre o horizonte do mercado agrícola. Muitas vezes esse horizonte ele fica meio ofuscado, né? Estou até fazendo uma brincadeira, um paralelo com o momento que a gente está vivendo agora, de muita fumaça no horizonte, a gente quase nem enxerga as coisas, mas o produtor rural ele tem que ter essa visão de longo alcance que eu disse que o Matheus tem. Lá no início da entrevista eu falei isso. Matheus, a soja vai começar a ser plantada, né? Daqui uns dias e tal. Será que os preços lá no futuro serão tão remuneradores como hoje? Olha, Divino, essa é uma grande pergunta, né? É a pergunta aí que vale $1 milhão, né? Fazendo toda analogia à frase. Mas, sim, o mercado da soja continua sendo um mercado muito promissor aqui no Brasil. E os motivos disso são basicamente pontos de sustentação, né? Primeiro, como é formada os preços da soja no Brasil? É uma referência, que a gente chama de benchmark, referência, que é os preços da soja em Chicago. Sim. Que enfim, continua sendo a maior bolsa. Eu sei que essa referência tem que ser mudada ao longo do tempo, mas ainda, atualmente, a referência que a gente tem para o mercado da soja internacional são as variações em Chicago. Em segundo lugar, a gente tem os prêmios de exportação, que é basicamente a compensação dos preços em Chicago para o interesse da soja brasileira em específico. Em terceiro lugar, a gente tem dólar, que é basicamente a cotação internacional multiplicada pela cotação do nosso câmbio vigente aqui no Brasil. Desses três pilares, seu Divino, a gente tem o Chicago, que possui uma tendência tanto quanto amena, né? Não tem tanta visão, perspectivas de alta aí nos próximos meses, simplesmente porque o Chicago ele reflete muito, né, o crescimento da oferta total mundial, e esse ano 2021 a gente teve uma safra saudável aqui no Brasil, né, foi colhida uma safra saudável. Lá nos Estados Unidos, apesar de alguns probleminhas, eles também estão colhendo agora, né, uma safra regular, não é uma safra ruim, mas não é uma safra também excelente, é uma safra regular de soja. Então, a referência de Chicago especifica, né, essa oferta regular para o ano de 2021 em todo o planeta. Então, para o Chicago a gente não tem tanta inclinação. Agora, para prêmios de exportação, Divino, juntamente com o dólar, são duas variáveis que a gente vê, né, que tem a grande capacidade de sustentação dos atuais patamares ou de elevação. Bom, prêmios... Pois não, perdão, pode continuar, Matheus. Não, só dizer que os prêmios eles possuem essa sustentação baseado simplesmente no interesse, né, que o planeta ainda tem em fazer a aquisição da nossa soja. Eu sempre ressalto, Divino, em qualquer palestra que eu entro para falar para gringos, né, internacionalmente, para pessoas de fora do Brasil, o Brasil possui a soja de maior qualidade, a soja de maior sustentabilidade e a maior oferta de soja. Então, quem realmente, em qualquer lugar do planeta, se pensa em soja, pensa em comprar no Brasil. Os gringos, eles reconhecem essa qualidade, Matheus? Reconhecem. Tanto é que a soja brasileira ela possui um prêmio de qualidade. Esse prêmio de qualidade ele gira em torno de 2% a 5% sobre soja de outras origens, seja argentina, seja norte-americana, onde que importadores, né, que eu vou dizer que pessoas de fora do Brasil, pagam de 2% a 5% mais caro pelo nosso grão, porque sabem que ela tem mais teor de proteína, ela tem uma melhor conversão de óleo, a qualidade do nosso produto ela é bem melhor de vinho. Mas aí vem os nossos concorrentes e começa a bater na tecla da sustentabilidade, dizendo que nós não temos sustentabilidade. Até que ponto isso afeta?
É o que o concorrente diz, né, Divino, não a realidade de fato do que a gente vive aqui. A gente sempre diz aqui que uma maçãzinha podre acaba estragando toda uma cesta, um caminhão de maçã, e aqui no Brasil tem se visto isso, né? Eles acabam acusando a maçãzinha podre de estragar todo o caminhão, todo o carregamento, todo o navio de maçãs. Então a concorrência, né, pessoas lá de fora, assim, acabam usando pouquíssimos exemplos, que é uma pequeníssima minoria, para tentar generalizar o agro brasileiro. Mas as nossas entidades aí têm feito um excelente papel para divulgar, de fato, a realidade do nosso país, que de sustentabilidade a gente pode dar aula, viu, o Divino? Assim, o Brasil, de fato, sabe muito bem produzir soja em regiões que devem se produzir com soja, regiões que são pouco exploradas, pastagens de baixo rendimento, zonas que realmente não tem talvez rentabilidade, e que a soja acaba trazendo, né, rentabilidade, crescimento de DH, e acaba recuperando, né, solos que estariam jogados ali ao relento, né, sem nenhum tipo de investimento. Então, sim, a concorrência acaba usando de minorias para tentar refletir de maneira genérica, né, a realidade do Brasil, equivocadamente. Eu acho que não é à toa que o nome do ministro Paulinelli está tão em alta agora, né? Porque nunca se recuperou tantas terras. Eu sou prova viva disso, eu ando aqui na minha região e eu vejo regiões degradadas aí que ficava lá uma, duas cabeças de gado numa área enorme, e que você olha agora, o pessoal já está com as máquinas lá, mexendo tudo. Então, realmente, isso tem acontecido. Agora, um outro fator que eu acho que é preocupante nesse momento é que o produtor ele vai plantar com um custo muito alto, né? Não só com custo alto, mas faltando insumos. Chegou a faltar calcário, adubo, a própria semente, né? Então, tudo ficou assim muito caro. Como resolver essa equação? Olha, Divino, eu vou começar com um pequeno alerta, né? O produtor rural que está nos escutando, né, que realmente fez aquisição de fertilizantes e ainda não recebeu, eu aconselharia que, enfim, agilize a entrega quanto antes. Por quê? Porque, assim como você já disse, né, Divino, a gente teve problemas de entrega de calcário, de gesso, foi só um escopo, né, foi só talvez um aperitivo do que a gente vai ver na cadeia de distribuição de fertilizantes de curto prazo, né, que são aqueles fertilizantes que foram adquiridos há pouco tempo atrás, que precisam ser entregues agora, e que a cadeia está comprometida. Realmente vai ser complicado a gente ter uma distribuição eficiente como foi no ano passado. Porque a entrega, né, da matéria-prima está ruim para o Brasil, a gente está tendo uma série de problemas geopolíticos nas fontes, a gente não consegue trazer a matéria-prima, né, nitrogênio, potássio e o fósforo aqui internamente para o país, então a gente não tem como misturar e colocar as diferentes misturas, né, que todo esse Brasil precisa. Então, eu aconselharia aqueles que precisam receber, adiantem o processo logístico quanto antes. Mas, sim, Divino, a gente passa por uma safra 21-22 com a elevada alavancagem financeira. O que é isso? A projeção hoje, se a gente contabilizar uma soja para 22 a R$150 aos custos que a gente tem hoje, eventualmente você consegue sim ter remuneração na atividade. Agora, se a gente tem uma soja caindo 30, 40, R$50, voltando ao patamar de 100, 110 ou abaixo disso, a gente, com a elevação, a alavancagem de custo que a gente tem hoje, se torna uma safra arriscadíssima para 2022. Então, o produtor rural que realmente já fez o teu custo está elevado, né, principalmente aqueles que deixaram para comprar mais perto, né, do pontapé inicial de safra, e mais perto de plantio, realmente pagou caro por fertilizante, pagou caro por químico, pagou caro por sementes. Então, esse produtor em específico, ele já está com uma sensibilidade financeira muito elevada. Então, ele precisa, pelo menos, de garantias, né, de que hoje os preços da soja futuro eles sejam executados no momento de colheita. E para isso existem várias ferramentas financeiras, Divino, que é o que a gente faz aqui no dia a dia da pátria, né,
é construir proteções financeiras, é garantir com que o produtor rural consiga fazer uma trava de soja de 150, e se essa soja vier a 180, 190, mesmo com a soja travada, nós aqui da Pátria conseguimos construir estruturas financeiras para esse produtor rural ser remunerado ainda. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e você vai me explicar isso aí logo na sequência, já já. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Mas você estava falando no bloco anterior a respeito das ferramentas, das travas, né? Você disse que existe a possibilidade de garantir, por exemplo, que se ele travou um preço ali de 150 e essa soja chegar a 180, como que ele pode ter a certeza dessa remuneração a mais? Olha, existem contratos seguros de comercialização que a gente chama. É um nome que a gente deu, enfim, para facilitar o entendimento, Divino, que é basicamente, são estruturas do mercado financeiro. Esse mercado financeiro, quando a gente fala disso, muito produtor rural existe muito pré-conceito, né? Uhum. Ele, enfim, escutou, viu algum filme, teve algum caso de algum vizinho, nossa, o mercado financeiro não funciona. Mas o mercado financeiro ele existe há muito mais tempo do que a soja existe no Brasil. O mercado financeiro de soja, do milho especificamente, existe há quase 120 anos. Então, são mercados muito seguros, só que nunca teve profissionais focados nesse tipo de mercado. Essa onda de profissionais, ela tem se construído aqui no Brasil, né? Tem cada vez mais e mais pessoas, mais e mais profissionais desse ramo financeiro agrícola aparecem no dia a dia, e basicamente são seguros, assim como é um seguro do safra. Se a minha lavoura sofrer algum problema de falta de chuvas ou de excesso, eu vou ser remunerado porque eu não atingi uma produtividade mínima. O mesmo serve para os seguros de comercialização. Vamos supor que eu quero, enfim, hoje eu tenho esses R$150 por saca, mas eu quero continuar exposto, né, caso a soja saia de 150 ao 180, mas eu como produtor rural, eu quero garantir pelo menos 150. Faz a contratação de um seguro de comercialização, nós aqui da Pátria fazemos isso no dia a dia, e basicamente o que ele faz? Ele, se realmente essa soja chegou no momento de colheita, caiu para 120, 110, 130 reais, ele exerce o seguro. Por quê? Ele fez a contratação que no mínimo, aqueles 150 que ele tem hoje, seria a remuneração dele. Então, se a soja cai, de fato, ele exerce o seguro e é remunerado. Agora, se realmente a soja, ao longo do tempo, ao longo das semanas, realmente venha a bater 180, 200 reais por saco, que muitos falavam que a soja iria bater até meados desse ano, de fato, o produtor ainda vai ter o grão na mão para ser vendido ao preço a mercado no momento de colheita. Então, é basicamente assim, essa estrutura generalizada que serve, são esses seguros de comercialização que servem para a soja, serve para o milho, serve para o boi, serve para o trigo, serve para qualquer tipo de commodity agrícola em geral hoje, Divino. Mas aconteceu muito do produtor vender a 80 e na hora do momento da entrega estava 150, né? Inclusive teve gente até que pensou em não entregar. Muitos foram aconselhados a cumprir os contratos, sim, senão isso poderia trazer uma insegurança jurídica até, né? Sim, Divino. E muitas das vezes foram, assim, muitas não, a grande maioria desses produtores que fizeram esses contratos lá, talvez em 2019, em 2020, e entregaram soja em 2021, aquele amargo na boca, né? Soja foi travada a 90, 80, teve casos no Mato Grosso que soja foi travada a 60 reais e foram entregues a 150, então, ou seja, quase 3 vezes o valor da trava. Enfim, por falta talvez de um seguro de comercialização como esse, ele acaba deixando, né, de participar de todo esse ganho. Porque a trava ela é fundamental, Divino. A gente não é contra a trava da soja futura, porque a trava da soja futura te garante, né, esse horizonte que você realmente não vai ser pego de surpresa. Você realmente não vai
não vai tomar nenhum susto se caso a soja despencar, se o seu custo já foi feito, muitas das vezes já foi pago, ou foi financiado, ou foi custeado. Então, a trava futura, ela é realmente algo que deve ser usado. Só que, juntamente com a estrutura financeira, como eu disse, para poder ter a chance de participar caso essa soja venha subir, empilhar novas altas. E, claro, se a soja realmente não subir, se ela não for esses patamares mais elevados, pelo menos aquela trava já foi executada e o preço mínimo, né, já foi garantido. Matheus, tinha tanto assunto pra gente falar, mas o tempo acabou. Acabou que nós não falamos de milho, não falamos de carnes, enfim. Depois nós vamos marcar outro bate-papo aí pra gente continuar, porque com certeza tem muito mais assunto por aí. Mas eu acho que já valeu a pena, já abriu os olhos do produtor, já trouxe um horizonte para ele. E eu te agradeço. Muito obrigado por todo esse conhecimento que você compartilhou conosco. Perfeito, Divino. Eu agradeço o espaço. Eu espero, né, que essa aqui tenha sido a primeira de muitos bate-papos que a gente vai ter por aqui, Divino. Fica à disposição. Desejo a todos vocês que estão nos escutando um excelente resto de semana, pessoal. Mas é isso. Fica à disposição. Caso alguém queira também aprofundar mais sobre o nosso trabalho, nos procurem. Pátria Agronegócios, ou patria.agr.br é o nosso website. E fico aqui sempre à disposição para esclarecer alguma dúvida que tenha ficado para trás. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.